desta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Salmo 73, por favor. Irmãos, tem alguém sem Bíblia? Levanta a mão, por favor. Quem está sem Bíblia? Meus irmãos, provavelmente o pastor presidente vai anunciar aqui depois, ou eu mais tarde, não sei. Mas eu vou falar aqui, então vou aproveitar que eu estou com a oportunidade para economizar tempo mais tarde. O grupo de louvor, no grupo de louvor eu estou com nós, né, estamos com um projeto de colocar as crianças para louvar aqui conosco, tá bom? Então quem tem criança aí e quer colocar os seus filhos aí para louvar, seus filhos, suas filhas aqui para louvar, por favor, meu irmão, me procure, manda mensagem lá no grupo lá para mim, lá, ou me procura no grupo, alguma coisa assim, para a gente estar começando esse projeto aí, que é muito bom para o filho de vocês, né? Vai estar acrescentando muito aí. Principalmente pelo fato, irmãos, como eu sempre aprendi, foi assim, muito na prática. Então, para mim, a prática ela é essencial, tá bom? Então, eu sei que tem muitos pais aqui que evangelizam os filhos dentro de casa, isso é muito importante, mas os meninos também têm que ter a prática. E a gente, nós como igreja, temos que ter essa oportunidade do menino crescer nesse caminho, com essa vontade, com essa decisão de servir a Deus na prática, tá bom? Os jovens aí também da igreja, ele que é jovem e quiser entrar no grupo, também está precisando aí. Então, conversa comigo, aquele que tem aí seus 10 a 14 anos aí, 15, 10 a 16 anos é o 17 para cima já volta com a gente. Então, de 10 a 16 anos aí, quem quiser ir, chega, conversa com nós aqui que a gente vai estar incluindo os irmãos, tá bom? Glória a Deus. O Isaac vai, o Isaac já está tão mais legal. Só que é criança. Davi também, o Davi. O Caio e o João também. Isso aí, irmãos. Eu vou pegando os nomes aí. Maru. Tem mais. Amém? Vamos ler? Versículo 1. Salmos, capítulo 73, versículo 1. Amém? Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam
e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Eu preguei essa palavra no Vila Alva, o Reginaldo, né? Pastor Reginaldo, pastor Daniel Gaçar, eles ouviram, e agora nós vamos compartilhar com os irmãos, né? Sabe, meus irmãos, Asaf, ele se encontrava em um momento tão crítico, de tanta luta. Asaf, ele se encontrava, meu irmão, em uma luta, não só física, pastor Guinaldo. Ele não se encontrava em uma luta só emocional, pastor Guinaldo. Ele também se encontrava em uma luta espiritual. Ele se encontrava, irmão, em uma luta espiritual, e talvez nessa noite a sua emoção, a sua vida emocional e o seu sentimental afetou o seu espiritual, mas de forma negativa. Sabe, irmãos, Asaf, ele começa a desejar aquilo que não é dele, a desejar aquilo que é promessa do mundo e não promessa de Deus. Asaf, ele começa a desejar a destruição e não a aprovação de Deus e a redenção de Cristo Jesus, né, de Deus. Asaf, ele começa a decidir que ele queria aquilo que era do mundo. E sabe, meus irmãos, na caminhada nós somos assim. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Em Salmo 51 diz que nós fomos concebidos pelo pecado. Do pecado a nossa mãe nos gerou. Não é verdade? Amém? Sabe, meus irmãos, nós temos essa natureza caída, infelizmente. Mas, felizmente, Cristo Jesus na cruz pagou o preço necessário para nos fazer libertos de todo o cativeiro do mal e do pecado. Aleluia. Mas mesmo assim, irmãos, tem gente dentro da igreja, tem alguns irmãos dentro da igreja que ainda estão desejando as riquezas deste mundo, pastor Reginaldo. Pastor Reginaldo, tem muita gente que às vezes está dentro da igreja, pastor Reginaldo, e está desejando a prata e o ouro. Vem para buscar a bênção, vem para buscar bens financeiros. Pastor Guinaldo, às vezes tem gente que está dentro da igreja, pastor Guinaldo, que não está desejando Cristo Jesus, não está desejando, pastor Reginaldo, ter as marcas de Cristo, mas está desejando ter um corpo mais esbéltico, porque às vezes deixa de estar no santuário de Deus para estar em outros lugares. Meu irmão, às vezes tem irmão que está aqui dentro, que está desejando muito mais a diversão do que a sinceridade da promessa de Cristo. Irmão, tem gente que está dentro da igreja, que deseja tudo, mas não deseja adorar a Cristo Jesus em essência, não deseja se arrepender todos os dias. Sabe, meu irmão, tem gente que está dentro da igreja que é como Éfeso, o pastor Guinaldo. Ele vem da igreja, ele louva, ele ora, ele lê Bíblia,
Mas o Cristiano, acontece uma coisa com ele que é igual à igreja de Éfeso, faz tudo, mas não deseja servir como no primeiro amor, com intensidade, irmão. E sabe, meu irmão, tem dia que eu estou em casa, eu encontro em conflito comigo mesmo. Será que eu estou fazendo o melhor? Será que todo o meu estudo que eu tenho feito tem agradado a Deus mesmo? É um conflito, irmão. Mas eu sei que esse conflito está me fazendo crescer, pastora Maria das Graças. E sabe, meu irmão, o que eu quero dizer para os irmãos? Não deseje aquilo que o ímpio tem, porque a prata e o ouro desse mundo passa, mas as palavras de Cristo Jesus, elas permanecem e permanecem para sempre. O mundo passa com as suas coisas, mas as promessas de Cristo Jesus é permanente, e é permanente para todos sempre. Meu irmão, as promessas desse mundo passam, mas a salvação ela é eterna, viva e eficaz para nos purificar e libertar de todo mal, meu irmão, de todo cativeiro. Meu irmão, como eu disse no Vila Alba, nós nos encontramos em um cativeiro e infelizmente só seremos libertos quando Cristo voltar. E esse cativeiro, eu sou cativo, pastor Reginaldo, sabe qual que é? É a tristeza de ainda ver gente se perdendo diante de um amor tão grande. É a tristeza, pastor Reginaldo, de Cristo não voltar ainda, pastor Reginaldo, pastor Reginaldo. E eu me encontro nisso, meu irmão. Não posso dizer que é um cativeiro, mas eu me encontro nisso. E eu, meu irmão, estou aqui nessa noite para pregar para os irmãos com desespero no coração, para que todos creiam, se arrependam, chorem de arrependimento e de fé nessa noite. Meu irmão, Asaf, ele começa a desejar as coisas do mundo, mas quando ele entra no santuário de Deus, Daniel, Asaf, ele começa a desejar prata e ouro, Cristiano, mas quando ele entra no santo dos santos de Deus, Cristiano, ele entende que a promessa de Deus não é prata e ouro, ela é salvação. Glória a Deus. Ele deseja, irmão, por um momento ele deseja ter um poder como o ímpio tem, mas ele entende que a glória não está sobre os ramos, a glória está sobre aquele que alimenta os ramos, que é Cristo Jesus. Ele entende que o poder, meu irmão, não é desse mundo, o poder é de Deus. E o poder é o Evangelho, pastor Guinaldo. Meu irmão, entra no Santo dos Santos dessa noite. Eu te convido nessa noite, pare de desejar, meu irmão, um corpo muito bem definido e deixar a sua fé fraca. Para de desejar, meu irmão, a prata e o ouro nesse mundo, mas ser pobre com Deus. Seja justo, fiel, seja justo e fiel no pouco, porque aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. E, meu irmão, a promessa, a herança de Cristo não é dinheiro, e nem mesmo constituir família, não é posse. A promessa de Deus foi te salvar do seu pecado. Mas sabe o que ele começa a entender, pastor Guinaldo, quando ele entra no Santo dos Santos com Deus? A partir da hora que ele entra no Santo dos Santos com Deus, ele começa a entender, meu irmão, o que diz em Provérbios, capítulo 23, versículo 17 e 18, que diz: não investe os ímpios em seu coração, melhor que temam ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom fruto para você, e a sua esperança não falhará. Ele também entende o Provérbios 24:1, que diz: não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles.
falha, ele se arrepende de coração e ele entende, William, que o justo, ele não vive pelo conselho dos ímpios, ele não imita a conduta daqueles que pecam e não assenta na roda daqueles que zombam de Deus. Glória a Deus. Ele começa a entender também, pastora Maria das Graças, o que diz em Mateus 26. Quando nós entramos, nós entendemos, pastora Maria das Graças, que diz assim, olha bem, pois de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a própria alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Meu irmão, entenda isso nessa noite. O que adianta você desejar as coisas do mundo? O que adianta você desejar, meu irmão, às vezes a pornografia, ou a mentira, ou, meu irmão, até mesmo a homossexualidade, mas perder a sua alma? E para quem irá? Para quem a sua alma irá mesmo? De quem será? Pastor Josimar, quando nós entramos no Santos dos Santos com Deus, nós entendemos também, pastor Rinaldo, pastor Josimar, a ira do Senhor ela dura somente um instante, mas o seu favor dura a vida toda. E o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas ao amanhecer, as virtudes de Deus nos alcançarão. Meu irmão, a partir da hora que nós entramos no Santos dos Santos com Deus, temos intimidade com Deus, o amanhã vai vir, o amanhecer vai chegar, meu irmão, e as boas palavras de Cristo nos libertarão do pecado, da dor, da ferida, nos libertarão, meus irmãos, dos desejos profanos que existem nesse mundo. Sabe, quando entramos no Santo dos Santos com Deus, Ele quer curar a nossa dor, pastora Maria das Graças. Rodolfo, quando entramos no Santo dos Santos com Deus, Ele cura as nossas feridas, Ele sara os nossos desejos. Sabe, Asaf, ele fala que ele foi afligido, né? Aqui no versículo 14, pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Mas, meu irmão, Cíntia, quando ele entra, quando nós entramos com Deus, na intimidade com Deus, na casa do Senhor, com sinceridade, arrependimento e com amor, nós lembramos de Hebreus, capítulo 12, pastor Reginaldo, versículos 5 e 16, que nos diz assim, que Deus corrige a quem ama, e açoita a quem toma por filho. Nós entendemos também, Cristiano, que em Jó, capítulo 5, do 17 ao 19, diz assim, que Deus, Ele fere, mas as suas mãos curam. Que Deus, Ele machuca, mas as suas mãos curam as feridas. E que mesmo que venha 6, mesmo que venha 6 tempos ruins, de 7, Ele nos livrará. Entenda isso, meu irmão, é te livrar, não é te tirar. Você vai passar, mas Deus te cura. Deus, Ele sara a ferida. Quando nós entramos no santuário de Deus, mesmo por luta, nós seguramos firme nas mãos de Deus e falamos, vamos com fé, pois Cristo Jesus já nos garantiu a vitória. Cristo Jesus já nos garantiu a salvação, meu irmão. Ele já pagou o alto preço na cruz por você e por mim, e agora não temos mais o que temer. A ferida estará aberta. A ferida ela vai estar aberta, pastor Rinaldo, mas a promessa de Deus ela ainda continua.
O machucado, meu irmão, ele está aberto, quase no osso. Mas o justo, ele persevera, porque perseverando é que nós encontramos vida. Meu irmão, quando entramos no santuário de Deus, e diante de tanta dor e aflição, Ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e o jugo é suave. Sabe, meu irmão, temos que entender isso, porque a tribulação ela não vai parar. Nós temos tribulações, como crente temos tribulações, mas o crente, ele se gloria nas tribulações, porque a tribulação produz a esperança, a perseverança, e a perseverança produz o caráter aprovado, a experiência, e a experiência ela produz o que, meus irmãos? A esperança. E a esperança ela não falha, pois Deus, através do Espírito Santo, derramou do seu amor sobre nossos corações. Nós entendemos também, meu irmão, que o passado de dor já não importa. Se você desejou as coisas do mundo, não importa. Se você falhou lá atrás, não importa, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós entramos no santuário de Deus, toda a nossa condenação, ela deixa de existir, pastora Maria das Graças, porque lá em João 16:33, Cristo Jesus diz o quê? Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele já venceu por nós, meu irmão. Não há condenação, não há pecado, não há dor, não há ferida. Cristo venceu na cruz por nós. Aleluia. E sabe, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, diz assim: não esqueci, tá, irmãos? Mas diz assim, irmãos: a minha graça, ela te basta, e o meu poder se aperfeiçoa em suas fraquezas. E aí Paulo responde: e de bom grado eu me gloriarei, pastor Guinaldo, nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E o versículo 10, Paulo ainda diz, meu irmão: me gloriarei, eu me regozijarei nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, perseguições e angústias. Sabe, meu irmão, nós como cristãos, temos que entender isso. Não precisamos retornar mal com mal. Não precisamos bater em ninguém. Porque quando nós estamos fracos, né? Quando lá no 10 diz, quando estamos fracos, é que estamos fortes. Nós não precisamos provar mais nada para ninguém. A graça já nos basta. Não precisamos discutir mais. Os insultos já não nos ferem mais. A graça que nos basta, e as necessidades não importam mais, porque tudo posso naquele que me fortalece. As angústias já não nos importam mais, pois a promessa foi dada e aquele que prometeu é fiel. Meu irmão, precisamos nos fazer fracos, para que Deus aperfeiçoe o poder dele sobre nossas vidas. Asaf, ele desejou tanto as coisas desse mundo, mas quando ele entrou no santuário de Deus, ele entendeu tudo isso, meu irmão. Ele entendeu a herança que temos em Cristo Jesus. Asaf, um homem, um levita, cheio de Deus, mas mesmo assim,
em um momento determinado da caminhada, ele ainda desejou aquilo que era do mundo. Mas quando ele entrou na casa de Deus, o arrependimento veio. Então, meu irmão, o meu convite nessa noite para os irmãos é esse: entrar na casa de Deus, no santuário de Deus, não é 4 paredes. O santuário de Deus não é 4 paredes. A palavra do Senhor diz que Deus é Espírito, e é necessário que aqueles que querem Ele, né, aqueles que servem a Deus, o adorem em espírito e em verdade. Já não existe lugar, não é as 4 paredes, é a sinceridade com Deus. Não deseja as coisas desse mundo. E se estiver desejando, irmão, se tem algum pecado, entra no santuário de Deus. E Deus te dá forças para tomar a decisão correta e certa. Essa palavra, meu irmão, eu recebi ela. Eu estava no exército, na guarita. E naquele momento o meu desejo não era estar aqui. Foi um dia de culto, eu tinha vontade de estar aqui. E aquilo me levou a refletir também. A refletir quantas pessoas que às vezes têm essas oportunidades de estar aqui, de clamar a Deus, tem um tempo hábil ali para clamar a Deus no seu dia a dia, mas não faz. Meu irmão, a vida ela é feita de oportunidades. E Deus te dá para você arrepender. Evangelho não é dinheiro. Evangelho, ele não é o que nós desejamos. Nós temos que entender isso. O Evangelho não é feito da forma que nós queremos. O Evangelho, ele não é feito só para nós, de forma que a gente fica com angústia um do outro. O Evangelho não foi feito só para nós, de forma que nós nos recusamos a perdoar uns aos outros. Evangelho, irmãos, se os irmãos se esqueceram, Evangelho é amor. 1 Coríntios 13, versículo 4 ao versículo 8, diz assim que o amor, ele é paciente, é bondoso, não maltrata, não procura os interesses próprios, não se vangloria, não se ira facilmente, não inveja. O amor, ele não se alegra com injustiça, ele se alegra com a justiça de Deus. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e suporta. O amor, ele não perece, irmão. As outras coisas passam, as profecias cessam, mas o amor, ele não perece. E sabe, meu irmão, quando nós entramos na casa de Deus, temos que entender, pastor Valmir, que nós vamos encontrar nessa comunidade pessoas que precisam de perdão, pessoas que precisam de abraço. E só porque o irmão da direita ou da esquerda deseja as coisas do mundo, irmão, não significa que nós temos que chutá-lo. Não significa, meu irmão, que nós temos que desfazer dele. Meu irmão, eu estou falando isso porque a igreja é uma comunidade de perdão. E eu estou falando isso para aqueles que têm no coração a vontade, o ódio, a vontade de ofender o outro. Precisa de perdão, meu irmão. Você precisa perdoar. Glória a Deus. O Evangelho é isso. O Evangelho é isso, é você deixar a sua vontade para viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você perdoe. Olha só, Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuidem-se, porém, cada um para que também não seja tentado.
levem os fardos pesados uns dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o seu Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se você não perdoar, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Meu irmão, desculpa mudar aí. A gente vai do jeito que Deus quer. Mas perdoe. Examine-se a si mesmo. Na verdade, é isso que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11. Amém? Então examine-se. Assentar na mesa de Deus com o ódio do irmão, também pega para si caro. Tá? Então, meus irmãos, entra no santuário de Deus. Entenda tudo isso. Entenda que você tem que desfazer dos seus desejos para viver aquilo que é desejável para Deus. É perdão, é amor. Mas Deus também tem herança para te dar. A gente tem que desfazer do que a gente acha para fazer o que Deus tem certeza. Glória a Deus. O homem é cheio de achismo, mas Deus, por isso que é fé, pastor Gunal, é certeza. Se não for certeza, não é fé. E se não tiver obra também, não é fé. A palavra do Senhor diz em 1 João que devemos amar não só de boca ou palavra, mas em verdade e atitude. Não adianta você só falar, eu perdoei, mas não teve a atitude de chegar e demonstrar esse perdão aí. Não adianta, eu vou para a igreja, mas prefere viver nas baladinhas, nos botecos, prefere viver no esporte seu ali, do que vir para a casa de Deus. Coloca o esporte no horário de adorar a Deus e deixa de vir. Então, meus irmãos, eu estou falando isso porque eu zelo pela salvação de todos. Amém? Não estou pedindo a Deus para dar dinheiro, ou família aí, ou qualquer outra coisa para os irmãos, não. Apesar de que peço a Deus para dar isso. Mas a minha expectativa mesmo é que todos sejam salvos. Amém? Amém. E recebam a herança que Cristo realmente veio cumprir. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus.